Olá! Estamos de volta então para o nosso curso de Direito Previdenciário. Essa é a parte 4 da nossa aula sobre pensão por morte no âmbito do regime geral de previdência social. Sobre a pensão, já vimos tudo. Agora a gente vai ver a possibilidade de acumulação de pensão com pensão ou pensão com aposentadoria, já que este tópico foi objeto de alteração pela reforma da Previdência. Portanto, por hora a gente deixa um pouquinho de lado a Lei 8.213 e vamos então investigar no âmbito da emenda 103 o que é que foi modificado. Tá pronto? Vamos lá então, corta aqui para a tela. Então, ó, primeira coisa, nós estamos na emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Lá, especificamente no artigo 24, ficou disposto assim: é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social. Corta para mim. Isso vale tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, de modo que, se você está no regime geral, você vai ter uma única aposentadoria decorrente daquele cônjuge. Se você estiver no serviço público, aquele servidor vai gerar uma única pensão para o seu dependente. Claro que tem aquela ressalva dos cargos acumuláveis. Se o servidor acumula cargos, ele também vai deixar pensões que poderão ser acumuladas, e essa ressalva está aqui na parte final do dispositivo. Volta para cá. Repare. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, se ele é um servidor e tem 2 cargos de professor, caso ele venha a falecer, ele vai deixar 2 pensões. Tranquilo? Bom, no âmbito do mesmo regime, então não seria possível que um único instituidor deixasse 2 pensões, a não ser que ele tenha cargos acumuláveis. Agora, esta mesma pessoa pode ser servidor público e também trabalhar na iniciativa privada. Como são regimes diferentes, seria possível então ele deixar 2 pensões, uma no âmbito do regime próprio e outra no âmbito do regime geral. Apenas para você fixar, vamos fazer então a leitura completa deste artigo 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, RPPS ou RGPS, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Lá no inciso 16 nós temos as hipóteses de acumulação de benefícios para o servidor público: 2 cargos de professor, um de professor com outro cargo técnico, ou 2 cargos da área de saúde com a profissão regulamentada. Prosseguindo ainda no âmbito da emenda constitucional 103, o parágrafo 1º vai elencar situações que permitem a acumulação, tá? Primeiro, posso acumular pensão com pensão, tá? Pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares, tanto militar estadual, PMs e bombeiros, quanto no âmbito das Forças Armadas. Repare que aqui ele está falando o mesmo instituidor. Ele tem atividade pública e tem atividade privada, veio a falecer, deixará 2 pensões, uma no âmbito do regime geral e outra no âmbito do regime próprio, poderia ser também decorrente de uma atividade militar. A outra hipótese seria pensão com aposentadoria. Obviamente, aqui a aposentadoria é do próprio dependente. O dependente trabalha, um dia ele vai se aposentar, caso ocorra a viuvez, poderá acumular sua aposentadoria com a pensão por morte, é o que dispõe o inciso 2. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com a aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou do regime próprio.
ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição. Beleza? Corta para mim. Repare que eles agora deram uma atenção especial para os militares. Os militares estão sendo mencionados no que tange à previdência social, porque é perfeitamente possível no dia a dia as pessoas se envolverem com militares e isso tem consequências previdenciárias. Então eles agora passam a fazer parte do nosso disciplinamento. Vemos aqui então que é possível pensão com pensão do mesmo instituidor, como é possível também acumular a sua aposentadoria com uma pensão. Muita gente ficou assim com medo, né, da reforma da Previdência não permitir essa acumulação. No final das contas, houve realmente a autorização constitucional, mas a notícia não é tão boa, porque esta acumulação veio também com a redução de um dos benefícios. Você não vai receber na integralidade os dois. O menor vai sofrer uma restrição. Mas antes da gente falar dessa restrição, vamos ver qual é a terceira hipótese de acumulação. Volta para cá. 3. Pensões decorrentes das atividades militares, de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou do regime próprio de previdência social. Tranquilo. Então, pensão com pensão tá tranquilo, pensão com aposentadoria também, ok? Mas aí vem a notícia ruim, presente aqui no parágrafo 2º do artigo 24 da emenda 103. Nas hipóteses das acumulações que acabamos de ver, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada acumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, o que acontece é o seguinte, eu posso acumular dois benefícios. Vamos colocar o primeiro benefício, vamos dizer assim, né? A aposentadoria do sujeito está lá em R$5.000. E aí ele vai acumular com o segundo benefício. O segundo benefício é o quê? Uma pensão. Vamos colocar a pensão, então, no valor de R$4.000, tá? Então, o que é que diz aqui? Que eu posso acumular os dois, só que o resultado não vai dar 9.000, tá? Não é 9.000, porque o benefício menor, aquele que tem o valor inferior, ele vai sofrer a restrição que a gente vai ver agora. Tá? Essa daí dos incisos 1, 2, 3 e 4. Para a gente poder entender de uma forma mais fácil, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, só para facilitar a nossa conta, que o salário mínimo ele seja de R$1.000, tá? Não é esse valor, foi reajustado, mas só para facilitar a nossa conta, vamos considerar que o salário mínimo seja de R$1.000, beleza? Bom, então nós vamos decompor esse valor, qual? R$4.000 em 4 faixas. Eu vou colocar aqui a faixa 0, tá? Ela não existe porque até um salário mínimo, portanto até R$1.000, você vai receber 100%. Então, se o segundo benefício é um salário mínimo, você recebe ele integral, 100%. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui. 1.000 já está garantido, tá? Agora, de 1.000, de um salário mínimo até 2, de 1.000 a 2.000, eu só recebo 60%. Então, de 1.000 a 2.000, deixa eu colocar aqui, ó, de 1.000 a 2.000, R$1.000, né, essa diferença, eu vou receber R$600. Aí eu jogo para cá, 600, tá? Número 2, de 2.000 a R$3.000. Quanto que eu vou receber? 40%. 40% de 1.000. R$400. Jogo para cá. R$400. E de 3.000 até 4.000, repare que o valor que a gente está dando como exemplo é esse. 4.000, que é 1.000 também, né? Eu vou receber apenas 20%, R$200. Aí eu coloco mais para cá, 200. Como a pensão parou em 4.000, eu não farei
o inciso 4º. Mas se, por exemplo, aquela pensão fosse de R$ 4.500, tá? Se fosse R$ 4.500, eu colocaria aqui de 4.000 até 4.500, portanto a diferença seria de 500, 10% de R$ 500 eu receberia R$ 50, tá? Somando tudo aqui, ó, dá 1.600, 2.000, 2.200, tá? Então a pensão que era de 4.000, ela vai cair para 2.200, somando tudo, né? 5.000 com esse daqui, R$ 7.200. Repare que a reforma deu uma reduzida no que tange à acumulação de benefícios. Antes da reforma, a acumulação geraria um valor somado de 9.000. Agora dá um valor de apenas 7.200. E lembrando que se a pensão fosse de 4.500, aí eu iria somar esses R$ 50 aqui, ó. Eu pagaria R$ 2.250 e o total daria R$ 7.250, beleza? Bom, o que é que está dizendo este parágrafo 3º? Diz o seguinte, no meu exemplo, né, o primeiro benefício, digamos, a aposentadoria é de 5.000, o segundo benefício é de 4.000, a redução incide no menor. Mas se por algum motivo, né, esse 4.000 no futuro ficar maior que os 5.000, aí a gente inverte. Eu passo a pagar a pensão integral e a redução recairá sobre o valor da aposentadoria. É o que dispõe este parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Então, aquele que era menor, caso se torne maior, ele poderá então inverter e aí a redução recairá sobre o benefício menor, tá? Você tem que decorar isso aqui? Bom, é muito bom que você saiba. Lembrando apenas que a faixa 0 foi por mim colocada, tá? Só para você saber que até um salário mínimo não incide nenhuma redução. A redução vai incidir se o segundo benefício superar um salário mínimo. Aí você faz por faixa, tá? O valor que superar de 1 a 2, digamos que seja R$ 1.500, ele vai receber 60% de R$ 500, ou seja, R$ 300, tá? Se for R$ 2.200. Bom, de 1.000 a 2.000 é o inciso 1, de 2.000 até o valor eu aplico 40%. Esta, então, é a nova metodologia de cálculo de acumulação. Isso aqui não se aplica à aposentadoria com aposentadoria, é apenas se um dos componentes for uma pensão por morte, como vimos agora há pouco no parágrafo 1º do artigo 24, lembrando, sempre da emenda constitucional 103, tá? Mas não acabou ainda não, vamos continuar, volta para cá. Bom, ainda no artigo 24 diz que essa nova sistemática, tá, é só para o benefício que foi concedido após 13/11/2019, que é a data da emenda constitucional 103 de 2019. Vejam a redação. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios, ambos, tá? Ambos, houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Que emenda é essa? Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, por exemplo, você está com a pensão aqui, mais pensão. Tudo antes da reforma. Beleza, tá tranquilo. Agora, se você estava lá recebendo a sua aposentadoria, tranquilão, mas veio a reforma da Previdência e a pensão por morte, o óbito, né, aconteceu após a edição da emenda 103. Aí, ó, como o segundo benefício foi concedido após a reforma, essa regra de acumulação, ela vai incidir,
Tranquilo? E aí uma regra mais genérica aqui do parágrafo 5º do artigo 24 da emenda 103 diz que as regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição. Eu sei que vocês não têm esses dispositivos na cabeça, por isso eu transcrevi no próximo slide. Então, some-se a isso que eu acabei de falar sobre acumulação, o que eu vou mostrar agora. É extremamente importante. Vou começar, então, pelo que dispõe o parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Portanto, repare o seguinte, atualmente nós temos o artigo 124 da Lei 8.213 de 91, sabemos que é uma lei ordinária, e daqui para frente, caso a gente queira alterar esse artigo 124, deve ser por meio de lei complementar, tá? Uma pegadinha, então. Esse tópico, tá? Acumulação de benefícios, bem como tempo de contribuição, passam a ser disciplinados por lei complementar. Então, este artigo 124 agora, da Lei 8.213, adquire status de lei complementar. E tem algo mais importante por trás disso tudo. O quê? Que eu não preciso fazer uma emenda à Constituição para alterar essa regra de acumulação. Uma simples lei complementar seria suficiente para disciplinar daqui para frente a acumulação de benefícios, tá? Isso que diz parágrafo 5º do artigo 201. Já o artigo 40, parágrafo 6º, diz que ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Está aqui, ó, o artigo 124 da Lei 8.213, lembrando que o parágrafo 2º do artigo 18, que disciplina aquela situação em que o aposentado volta a trabalhar e aí ele pode receber também salário família e reabilitação profissional, também é uma hipótese de acumulação, portanto, caso haja necessidade de sua modificação, isso vai acontecer exclusivamente por lei complementar. Tranquilo? Então volta aqui para mim. Com isso, então, somado às 3 aulas anteriores sobre a pensão por morte, nós encerramos a parte de pensão por morte no âmbito do regime geral de previdência social. Aí a gente fica por aqui e, na sequência, vamos ver o auxílio reclusão com todas as modificações implementadas em 2019. Já já eu retorno.